Boa noite, meus irmãos aqui presentes. Boa noite, nossos irmãos que estão nos seus lares, acompanhando através da live. Boa noite aos nossos irmãos que vão nos acompanhar através da Rádio Itapoá no Ar, o programa Encontro com Jesus. Programa esse que vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 19 horas e domingo reprise a partir das 10 horas. Então, essa vibração nossa de cirurgias espirituais à distância, que estamos dando início a partir desse momento, ela se destina a nós aqui presentes, aos nossos irmãos que estão acompanhando ao vivo através da live no Facebook, aos nossos irmãos que vão acompanhar mais tarde o áudio através da Rádio Itapoá no Ar, e aqueles nossos irmãos que temos contatos de outras cidades, de outros estados. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês, de cada um dos nossos irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Hoje uma noite especial em que nós sentimos a presença muito grande da espiritualidade aqui. Conseguimos poder sentir uma vibração especial nesta noite. Sentimos também no plano espiritual uma visita especial oriunda do Hospital Esperança, fundado e coordenado pelo nosso irmão Eurico de Barçanufo, e entre outras equipes de irmãos que trabalham. A gente se sente muito grato e é gratificante sabermos que nós, apesar da nossa imperfeição, das nossas mazelas, das nossas vaidades, do nosso orgulho, nosso egoísmo, que todos nós trazemos ainda dentro de nós, mas que nós estamos lutando para poder extirpar do nosso coração, da nossa mente, essas mazelas que tanto mal fazem a nós. Mas tenhamos conhecimento também que não é da noite por dia que nós vamos conseguir nos livrarmos dessas imperfeições. Porque, afinal de contas, como espíritos eternos que nós somos, que já tivemos milhares de reencarnações no tempo, desde quando nós, uma pequena fagulha, uma chama divina, enfrentamos uma caminhada passando por todos os reinos para podermos chegar um dia aonde nós estamos no reino nominal, a caminho da evolução, como Jesus assim nos preparou esta terra abençoada, para que aqui, através das nossas reencarnações, pudéssemos nos evoluir aos poucos, devagarinho, sempre numa linha ascendente, para que um dia nós possamos habitar as altas esferas espirituais, ao qual cada um de nós está destinado a um dia habitar, porque um dia nós chegaremos e seremos espíritos perfeitos. Não importa quanto tempo, mas nós estamos destinados a um dia sermos espíritos perfeitos também. Mas para isso é necessário que nós continuemos lutando contra o nosso ego, contra nós mesmos, contra as nossas deficiências. A gente precisa parar de tampar o sol com a peneira, de ver defeitos, mazelas, só nos outros. Porque, como diz ontem o nosso irmão na palestra, é muito fácil a gente ver o argueiro no olho do próximo quando nós trazemos uma trave no nosso olho. Então a gente precisa ter consciência das bênçãos que Deus nos deu, das condições que o Pai nos deu, e ver realmente o que nós estamos fazendo dos dons que o Pai nos ofertou. O que nós estamos fazendo daquilo que Jesus nos ensinou de amar ao próximo como a si mesmo. E que disse ao nosso irmão quando chegou para fazer a oferenda a Jesus. O que ele disse? Vá, primeiro, reconcilie-se com seu inimigo, com seu irmão, e depois você me traz a sua oferenda, que será agradável a mim.
O que isso quer dizer, meu irmão? Quer dizer que nós temos que exercitar a lei do perdão, do amor, do entendimento. A gente tem que passar por cima das pequenas coisas que nos machucam. A gente tem que deixar essas vaidades, esse orgulho do lado. A gente tem que procurar amar mais, perdoar quantas vezes for necessária e seguir em frente. Porque, afinal de contas, cada um de nós veio com uma tarefa, com uma prova, com um resgate a passar. E os nossos irmãos que estão acometidos pelas doenças graves, essas doenças de fundo de cura difícil, muitos dos quais já percorreram as clínicas, já percorreram vários consultórios médicos, setores especializados da saúde, outros já viajaram para o exterior em busca de uma cura, e é difícil porque recebe o diagnóstico que a medicina terrena já não tem mais nada o que fazer para a situação que os nossos irmãos estão enfrentando. Porque é muito difícil, meus irmãos, a gente ter um diagnóstico de uma doença difícil, de cura, ao qual a medicina terrena já não tem mais o que fazer. Então, muitas vezes, nós nos esperamos, nós nos sentimos totalmente perdidos, nós nos sentimos o chão abrir, e aí começamos a pensar o porquê dessa dor, desse sofrimento. Nós começamos a analisar e fazer uma reflexão de como eu estou andando, aonde que eu errei, o que eu estou fazendo para merecer passar por uma dor, um sofrimento tão grande desse. Mas isso não se aplica somente aos nossos irmãos que estão com a patologia, com a doença, se aplica a toda a sua família, aqueles que estão em torno, porque todos adoecem juntos com aquele que tem a verdadeira doença. Toda a família fica doente, toda a família passa por essas dificuldades. E são muitas, poucas, por dizer famílias, pessoas que estão preparadas para enfrentar esse momento de dificuldade que cada um de nós está sujeito a passar, nós mesmos, os nossos familiares. Mas, quando nós seguimos uma religião, quando nós temos conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Evangelho que nos consola, esse Evangelho que nos diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, e aquele que tem uma fé inabalável em Jesus, no seu santo, que ele venera, que ele tem fé, que ele pede, ele sempre recebe uma energia, uma força, que ele não sabe de onde vem, mas é uma força que vem das altas esferas espirituais, desses mentores, daquele anjo tutelar, aquele protetor, aquele santo, que ele acredita, que ele tem fé, e que ele seguiu os mandamentos, os preceitos de Jesus, do seu Evangelho, de amar ao próximo como a si mesmo, de procurou fazer todo o bem que estava ao seu alcance, que é uma pessoa humilde, sincera, uma pessoa que só pensa no bem, que só quer auxiliar, que entre quatro paredes ele auxilia, sem mostrar a quem. Esse sempre tem o auxílio, o amparo que ele precisa, e a proteção, a força inabalável de Deus,
para poder seguir em frente e vencer as dificuldades. Mas quando nós andamos tão longe do Mestre Jesus, quando nós só nos preocupamos com as coisas materiais, as coisas da terra, da matéria, esquecemos completamente que a verdadeira vida, meus irmãos, é a vida do Espírito, é a vida espiritual, a vida real, que é essa vida aqui, que nós estamos reencarnados mais uma vez, pela misericórdia divina, é somente para o nosso aprendizado, para a nossa educação, para resgatar débitos, erros de um passado, de coisas não boas que fizemos, para resgatar os erros de quando nós espoliamos o nosso próximo, quando nós passamos o nosso próximo para trás, quando nós demos prejuízo, quando nós agimos nas sombras prejudicando o nosso semelhante, no bem de querer, de ter, quando nós subtraímos o que não nos pertence, quando nós, com a nossa boca grande, com a língua imensa, saímos falando, defamando o nosso irmão, quando nós, com a nossa falsa humildade, com o nosso poço de orgulho e de vaidade, não medimos esforço para passar as coisas ruins para a frente através das fofocas, através dos conchavos, através de prejudicar o nosso semelhante, esquecendo-se que a espiritualidade, que Deus tudo olha, tudo vê, esquecendo que nós temos 1000 olhinhos de espíritos, irmãos desencarnados no plano espiritual, que estão constantemente nos vigiando e vendo as nossas ações, vendo aquilo que nós fazemos na calada da noite, por assim dizer, nas sombras, da nossa maledicência de prejudicar o nosso próximo e apresentando como túmulos caiados de branco e a podridão por dentro. Então é muito triste quando nós chegamos nesse ponto, e muito mais triste é a nossa vinculação com esses espíritos desencarnados do plano espiritual, que vivam nessa mesma faixa, nessa sintonia, ao qual devagarinho nós, com a nossa caminhada no mal, ou a nossa caminhada longe de Jesus, querendo enganar a nós próprios, vinculado com essas entidades. Quando desencarnamos, nós vamos direto para essas zonas de dor e sofrimento, porque os benfeitores nada podem fazer, porque você se vinculou através das suas ações, dos seus atos, com esses irmãos, e você, meu irmão, infelizmente, escolheu a companhia que você desejava, a sintonia que você cultivou. Então, você vai justamente com eles. E o mesmo caso se aplica a cada um dos nossos irmãos que estão passando pelas doenças cancerígenas, por nódulos, tumores, linfáticos, metástases. Nossos irmãos com os problemas cardíacos, problemas de rim, problemas mentais. Os nossos irmãos que estão passando por Alzheimer. Os nossos irmãos que de alguma maneira estão passando por problemas circulatórios. Enfim, é necessário que, apesar dessas dores, desses sofrimentos que nós estamos passando, nós possamos nos lembrar que tudo o que nós estamos passando é inerente à nossa evolução espiritual, que essas dores, essas deficiências que você visualiza e sente no seu corpo físico, são todas provenientes do seu corpo espiritual,
esse verdadeiro corpo, esse perispírito que sobrevive à morte, e que ele que está doente. É seu perispírito, o seu corpo espiritual que está doente. Doença essa, como já disse, ocasionada pela tua vivência em vidas passadas ou nessa presente vida, longe do Evangelho do Mestre, longe da caridade, longe do entendimento, do perdão, da sua reforma íntima, verdadeira de dentro para fora, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Porque quando nós cultivamos sentimentos de melancolia, de tristeza, de ansiedade, pensamentos que não são bons, nós vamos atrair justamente para o nosso lado, para a nossa psicosfera espiritual, justamente essas entidades, esses irmãos que estão em dor, em sofrimento, esses irmãos que, embora desencarnados, não se prepararam, esses irmãos que só pensaram em cultivar as coisas materiais, esquecendo completamente do nosso Senhor Jesus Cristo, e só se lembrou dele no instante derradeiro, quando nada mais a medicina terrena podia fazer. Aí ele se lembrou de Deus, se lembrou de Jesus. E quando ele se lembra do Mestre, quando ele faz um firme propósito de mudança interior, de mudança verdadeira, de um novo homem, mas uma verdadeira, sincera, devagarinho, aos poucos, mudando o direcionamento dos seus pensamentos, começar a pensar em coisas construtivas, começar a pensar no bem, quando tiver a oportunidade de estender as mãos e auxiliar, que ele possa auxiliar. Se ele estiver num leito, incapacitado de se locomover, ou não tenha condições, mas ele pode sim ter a resignação, a aceitação da situação, da doença que ele está passando. E quando você tem aceitação e resignação, quando você pensa no bem, você já começa a modificar o seu campo espiritual. Você já começa a se libertar dessas entidades, desses espíritos que estavam te aprisionando, desses espíritos ignorantes, na sua grande maioria das vezes, que ainda estão sofrendo as dores da sua doença, porque não é simplesmente, meus irmãos, quando nós fazemos a nossa passagem espiritual para a vida espiritual, a verdadeira vida, não é porque você desencarnou, você morreu, desencarnou, que você já sarou. Ele já passou, graças a Deus, ele desencarnou, foi chamado para os braços de Deus, de Jesus, e já estava sofrendo muito, ele se libertou. Olha, meus irmãos, sinto dizer-se, mas são casos raros de irmãos que desencarnam com determinadas doenças, que realmente, quando desencarna, ele se liberta, sim. Ele resgata aquela doença, é socorrido no plano espiritual, conduzido para um hospital, para a sua harmonização, a sua recuperação, porque ele teve o merecimento, não que nós não temos merecimento, todos nós temos, mas ele, quando estava passando pela prova da doença, ele teve aceitação, ele teve renúncia, ele procurou fazer o bem, ele procurou, apesar das dores e do sofrimento,
da sua melhor maneira possível, levantar o ânimo dos seus familiares. Em vez de ele ser consolado, ele que consolava os seus familiares, como nós já vemos tantos exemplos de pessoas que estão agonizando, estão sofrendo há muito tempo, você chega lá para consolar e no fim quem sai consolado é você. São almas de escola que realmente deixaram que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo adentrasse o seu coração. São esses espíritos que, quando desencarnam em estados lamentáveis de doenças, ele cumpriu a sua prova, foi um completista, porque ele teve aceitação. Mas isso são raras exceções, porque a grande maioria de irmãos que desencarnam revoltados, sem aceitação, sem renúncia, esses irmãos sofrem muito, porque eles mentalizaram, eles com os seus pensamentos de inconformidade, de culpar o próximo, de culpar os semelhantes, de revoltar contra Deus, eles realmente se vinculam a esses sítios, por assim dizer, no plano espiritual, aonde determinados falanges de irmãos de espíritos, cidades, que estão vinculados nessa mesma faixa de dor e sofrimento, eles são conduzidos pela lei da atração. Semelhante atrai semelhante. Pelos seus fluidos, pelo seu peso específico, eles são conduzidos para esses sítios de dor e sofrimentos, aonde ficam lapidando por vários anos, até que um dia ele, já cansado de sofrer, ele se arrepende sinceramente e pede ajuda aos mentores. E com certeza ali ao seu lado tem um ente querido que há muito tempo estava aguardando para que ele pudesse ser socorrido e pudesse ser levado para um local onde, um hospital espiritual, onde fosse realmente tratado. Então, meus irmãos, vocês que estão nos seus lares, que vocês tenham ciência, vocês que estão sofrendo, os nossos irmãos desencarnados que aqui estão do Hospital Esperança, uma infinidade de irmãos que aqui já se encontram em tratamento, que vocês tenham consciência que tudo que vocês estão passando, nossos irmãos desencarnados, os nossos irmãos que estão em tratamento à distância nos seus lares, os nossos irmãos aqui presentes, que nós tenhamos consciência que ninguém sofre injustamente, que nós tenhamos consciência que as provas que nós passamos, as doenças, todas elas são necessárias para que o nosso corpo espiritual possa realmente ter a cura completa. E o nosso abençoado corpo físico, ao qual nós devemos essa gratidão, ele funciona como um mata-borrão, chupando as imperfeições, ou seja, através do nosso corpo físico, essas doenças, esses fluidos maléficos, deletéricos, eles são plasmados, materializados no nosso corpo físico, para que a doença possa ser curada. Porque a verdadeira causa da doença, já falamos e afirmamos, é no corpo espiritual. Então, nesse instante, nós vamos iniciar o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, rogando a Deus, rogando a Jesus, tá bom? A tua misericórdia. Esse é o momento
muito especial, meus irmãos. É um momento em que aqui se faz presente o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, o nosso querido Dr. Fritz, acompanhado desse baluarte da doutrina espírita, o nosso irmão Eurípides de Barçanufo, Dr. Inácio Ferreira, Dona Maria Modesto Cravo, Domingas, Paulino, Manuel Roberto, toda essa equipe, Dr. Odilon, da Altas Esferas, todos aqui presentes. É muita bênção, Senhor. Por esses irmãos que aqui comparecem e que eu tenho a felicidade de poder visualizar através da vidência todos sorrindo para nós, meus irmãos, todos felizes por esse novo patamar que essa casa ascendeu na evolução espiritual. É muita felicidade nós podermos desfrutar desse amparo divinal que vem de Deus e que vem de Jesus. Nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos continuar em frente. Nos ajude, Senhor, a calar fundo nos nossos corações todos os sentimentos contrários ao amor. Ensina-nos, Senhor, a perdoar quantas vezes forem necessárias. Nos ajude, Senhor, a lutarmos contra nossas imperfeições, a amar nossos irmãos que estão a caminho conosco nesta seara. Porque nós sabemos que só com Jesus na frente, com Jesus ao nosso lado, é que nós vamos vencer as nossas dificuldades. Só com Jesus nos envolvendo e nos amparando. E que misericórdia divina do Mestre Jesus envolver em cada um dos nossos irmãos esse momento de felicidade em que Jesus abençoe cada um dos nossos irmãos aqui presentes. Que os nossos irmãos em seus lares possam mentalizar o nosso Senhor Jesus Cristo, este Senhor de bondade infinita, este Mestre que nos ampara, que nos fortaleça, para que nós sigarmos em frente, vencendo nossas dificuldades, e que o nosso querido Bezerra
possam nesse instante, com essa imensa equipe falange de espíritos iluminados, adentrar o lar de cada irmão que está com pensamento em Jesus, que neste instante essas energias de cura, de paz, possam envolver todos os hospitais, todos os centros de recuperação de irmãos toxomanos viciados, que estas energias possam nesse instante levar a cura aos nossos irmãos que se encontram nesse UTI. Esses irmãos que se encontram, Senhor Jesus, em seus leitos de dor e sofrimento, em seus lares, aonde estiver, eles sintam a Tua presença. E que neste instante possam nossos irmãos, cirurgiões, dar início a cirurgias espirituais em cada um desses irmãos que aí está pedindo com muita fé, com muita esperança nos desígnios do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, Nossa Mãe Santíssima, olhar por cada um desses irmãos, atendei-os, Senhor, em Tuas necessidades, em Tuas queixas, aliviar a sua mente em seu coração, extirpando todos os metástases, extirpando, desintegrando todos os nódulos linfáticos, todos os tumores malignos, todas as desarmonias das células espirituais, para que elas possam ter um novo direcionamento de harmonia, de equilíbrio, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que esta energia, esta cirurgia, possa nesse instante envolver todo o plano espiritual, fazendo cirurgias nos nossos irmãos do Hospital Esperança. E que podemos, neste instante, os nossos irmãos aqui presentes, estender mãos em direção a esta mesa, para doar fluidos, ectoplasma, para esses irmãos que ficha, cadernos, que ali estão, possam receber esta energia de cura, esta cirurgia espiritual, para que eles também, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, possam receber cura que precisam, mas que possam, meus irmãos, manter pensamento no bem, pensamento no amor. Pode baixar mão, meus irmãos, continuar vibrando Jesus. Que vocês possam, nesse instante, meus irmãos aqui presentes, vibrar por vocês, vibrar pelos seus entes queridos, vibrar pela humanidade que tanto sofre, e pedir a Jesus, médico dos médicos, nosso Senhor, que auxilie a cada um dos nossos irmãos, trazendo paz, trazendo equilíbrio, trazendo harmonia, e que nesse instante, Jesus, nós pedimos a Ti, a Tua Mãe Santíssima Maria, que possa nesse instante, Mãezinha querida, envolver nossos irmãos aqui presentes, nossos irmãos em tratamento à distância,
nossos irmãos médiuns, trabalhadores deste casa, para que seja em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, extirpado de coração de cada um toda mágoa, todo ressentimento, toda tristeza, toda ansiedade, que possa nesse instante, em nome da nossa Mãe Santíssima, ser desintegrado todas as energias negativas, que possam as energias, as influências na casa mental de cada irmão, possa ser nesse instante desintegrada, Senhor, trazendo alívio a esses irmãos, e que essas energias que vêm de Deus e de Jesus, da nossa Mãe Santíssima, envolva o coração de cada um dos nossos irmãos. Que vocês sentir agora esta paz envolvê-los. Sentir essa energia da nossa Mãe Santíssima, com o seu manto de luz e de amor, espargindo sobre cada um de vocês no coração, novas energias de paz, de amor, de fraternidade, de benevolência, de perdão. E esse amor inesgotável, que vem desta fonte de tanto amor e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para que vocês sintam alívio, para que vocês sintam a leveza do amor de Jesus vos envolver. E que vocês continuem, meus irmãos, que estarem no seu lar, acreditando no nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditem, meus irmãos, porque o nosso Senhor, o nosso irmão maior Jesus, está ao lado de cada um de vocês. Acreditem na misericórdia. Jesus é nosso mestre. Jesus é o nosso irmão maior. Jesus é o caminho da redenção. Jesus é o caminho do amor inesgotável. Muita luz, muita paz, muita harmonia, perdão incondicional, perdoar quantas vezes forem necessárias. Amor é infinito, meus irmãos. Jesus, querido, amigo, companheiro, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez poder estar em nome do nosso Mestre, em nome de toda esta equipe de irmãos que aqui se fazem presente, desejando a cada um de vocês paz, fraternidade, humildade e amor em vossas vidas. Boa noite, meus irmãos. Um abraço fraterno do seu irmão Fritz, que vos deseja muita paz. Está encerrado este tratamento de cirurgias espirituais à distância. Fiquem em paz. Boa noite, meus irmãos. Que assim seja.